A gente encontra muitas pessoas, na verdade, desmotivadas, muitas pessoas que não acreditam em si próprio. Então, o que eu acredito e prezo muito por isso, as pessoas deveriam buscar uma qualificação. Elas deveriam estar preparadas para as oportunidades. Pessoas falar de comunicação, ele fez essa pergunta, Mardoni, o que você quer ser? Eu falei assim, eu quero ser palestrante. E daí eu tive uma decisão. Eu tive que falar para minha mãe e para o meu pai que eu ia parar de trabalhar na empresa. Tem uma frase que é conhecida, pessoal, que fala assim, vamos para frente que atrás vem gente. Ele falou, esquece isso. Nós temos que ir para frente porque já tem muita gente boa na nossa frente. 3, 2, 1, fala pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje a gente está com um convidado super especial. Inclusive, ele é autor, ele vai falar daqui a pouco desse livro, O Fantástico Poder da Motivação nas Vendas. Estou aqui com meu amigo Mardoni Paz. Mardoni, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Opa, é um prazer recebê-lo. Conta um pouco para nossa audiência quem é você. Se apresente para o pessoal que não te conhece. Bacana demais. Eu sou o Mardoni Paz, eu tenho 47 anos de idade. Eu sou natural de Quixeramobim, no Ceará, mas me mudei aqui próximo a Itu, a cidade de Salto, em 1989. Sou de uma família de 18 irmãos, filho do seu Francisco e da dona Helena. Comecei a trabalhar muito cedo. Quando eu mudei para Salto, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei aos 11 anos de idade vendendo sorvete e cocada na rua. Eu morava num bairro chamado Jardim das Nações. Eu saía do Jardim das Nações e ia até um bairro que chama Buracão, conhecido como Jardim Bandeirantes. Lá eu pegava meu carrinho de sorvete e ia vender sorvete na frente de uma empresa que se chamava Brasital. Hoje é uma faculdade. Quando estava calor, eu vendia sorvete. Quando estava frio, eu vendia cocada. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 15 anos de idade, eu entrei para um programa chamado Menor Aprendiz, Guardinha, o Homem de Amanhã na cidade de Salto. Fui trabalhar na área de educação na prefeitura. 18 anos, fui servir o Regimento Deodoro, que eu tenho um grande prazer de falar que hoje tudo que eu sou, o que eu conquistei, eu aprendi muito no Regime Deodoro. Uma pena que não consegui concluir o meu período dentro do quartel, que eu tive que fazer uma cirurgia aos 6 meses de trabalho já no quartel. Saindo do quartel, voltei a trabalhar no varejo, sempre gostei do varejo, loja de calçado, confecção. Aos 21 anos de idade fiz minha primeira faculdade. Sou formado em administração de empresa, gestão de qualidade e gestão de pessoas. Tive uma carreira muito boa em grandes empresas que me deram muita experiência, muito know-how e boas referências. Como que eu cheguei ao mundo da comunicação? 2008 para 2009 eu conheci Mauro Bione, o grande professor de oratória aqui na cidade de Itu, qual tenho muito orgulho. Eu fiz um curso com ele, naquela época não tinha essa tecnologia, no celular, câmera não tinha, mas o Mauro sabe muito bem, ele vai assistir essa gravação, ele fez uma pergunta para mim, o que você quer ser? Eu falei, eu quero ser palestrante. Ele falou, nossa, siga firme o seu desejo, o seu propósito. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu estava com 21 anos de idade. E já tinha em mente que queria ser palestrante? Já tinha em mente que eu queria ser palestrante. Mas olha só, eu vim buscar um curso de comunicação. Eu vim buscar um curso de comunicação. E... É focado na palestra mesmo ou em vendas? Como que era? Eu era, naquele tempo, na verdade, eu era um inspetor de qualidade dentro de uma empresa. Eu não tinha perspectiva de outra área. É uma vontade. Quando eu cheguei no curso, que eu comecei a ver as pessoas falarem, as pessoas falar de comunicação, ele fez essa pergunta, Mardoni, o que você quer ser? Eu falei assim, eu quero ser palestrante. E daí eu tive uma decisão. Eu tive que falar para minha mãe e para o meu pai que eu ia parar de trabalhar na empresa e ia trabalhar com o Mauro como vendedor de curso de oratória. Ficamos 2 anos trabalhando junto. No ano de 2009, eu me lancei minha carreira como palestrante em carreira solo. Aqui em Itu, inclusive, tá? Tem um teatro que chama Temec. Sim, eu sei. No bairro Brasil. Sim. Eu fiz uma faixa, coloquei no Temec, o vendedor campeão, fui pra rua e coloquei 300 pessoas, fiz a minha primeira palestra. Dessa fase que você procurou a comunicação, para quanto tempo levou? Para a primeira palestra? Foi média aí de 3 anos, mais ou menos. 3 anos? Porque eu comecei a trabalhar com o Mauro, eu comecei a entender o que era comunicação, comecei a vender, me tornei um vendedor do Mauro, do curso de oratória. Eu me tornei junto com o Anderson, né?
Sim. Nosso amigo que reside Ele esteve aqui com a gente, tá lá na Dinamarca. Um abraço, Anderson. Um abraço, Ander. O Orelha Seca, que eu amo de paixão. Esse cara é extraordinário. Prepara depois os áudios do WhatsApp aí. A verdade aqui. eu não consigo entender como que o Anderson casou. Ele é muito feio, cara. Olha! É muito feio, coitado. Você vê que ele foi casar lá na Dinamarca, nem no Brasil ele conseguiu. Mas o Anderson vai ter direito de resposta quando ele vier aqui depois. Né? Não traga mais ele aqui no podcast. Foi onde eu conheci Mauro, conheci Anderson. A gente começou a trabalhar na rua, visitando o comércio, levando folder do curso de oratória. Me tornei um vendedor do Mauro. A gente trabalhou junto durante muito tempo. Chegou uma hora que eu tive que seguir minha carreira solo. E como foi essa... Antes de você entrar nessa... Tenho aqui, você estava como vendedor, antes, né, que você falou, vendedor de cocada, de sorvete. Essa transição para esse mercado de conhecimento, como é que foi? Porque você procurou comunicação, você Sim. tinha algo que... Porque muita gente procura comunicação porque é tímido, tem vergonha. Você tinha isso ou foi uma outra coisa? Na verdade, eu conheci o Mauro porque o Mauro foi visitar um grande amigo meu, parceiro Edmundo, lá na cidade de Salto, um grande empresário. E eu estava conversando com o Edmundo, daí ele falou, rapaz, tá chegando um rapaz aqui para falar de um curso comigo. Fica um pouquinho aqui para você escutar ele. E eu fiquei. Na verdade, o Edmundo nem fez o curso. Quem veio fazer o curso foi eu. Então, eu nem estava buscando fazer curso de oratória. Mas quando eu conheci o Mauro, daí o Edmundo falou, ele dá curso de comunicação. Falei, tá bom. E nessa época também eu estudava, né? Eu já fazia faculdade. E aí eu tenho uma professora minha, que eu vou até citar o nome dela, que se chama Maria Tereza Feital. Ela é aqui de Itu. Minha professora no CEUNSP. Ela sempre falava, Mardoni, você tem um brilho diferente para a comunicação. Você é alegre, você é motivado, você fala com as pessoas, usufrui dessas coisas boas para levar para outras pessoas. Essa professora me incentivou muito também. Que legal. E aí você partiu para esse mercado do conhecimento, você está falando, né, da primeira palestra, e como é que foi esse momento, o dia que você chegou lá? 300 pessoas você falou? 300 pessoas no Teatro Temec. E como é que foi para você? Rapaz, foi fantástico. Um medo danado. O medo de dar errado, porque eu trabalhava sozinho. Aí eu já parti trabalhar sozinho. Mas assim, eu tenho comigo uma coisa, André, que é muito boa. Cara, quem tem Deus no coração, tem tudo. Com certeza. O que falta hoje nas pessoas, elas ter Deus no coração, ter boas atitudes, bons comportamentos. O mundo conspira para isso. Sim. Então a dica que eu dou para as pessoas é, tudo que você for fazer, coloca Deus em primeiro lugar. Eu estava vindo para cá para gravar o podcast, parei no posto para abastecer, e o frentista falou para mim assim, né? Ele me conhece, que eu abasteço sempre no mesmo posto, falou, Mardoni, qual é a boa do dia? Olha. Eu falei, 99% é você acreditar e 1% você tem que ter fé. Quando você tem fé, 1% de fé, o acreditar se torna possível. Quando você tem 99% onde você acredita e você tem 1% de fé, tudo se completa. O que falta é, as pessoas acreditam, mas elas não têm 1% de fé. Precisa ter fé, esperança, que tudo vai dar certo. E eu sempre tive isso comigo, que as coisas podem dar certo quando você é honesto, trabalhador e trata bem as pessoas. E a fé é aquele ponto que você fez tudo, tá tudo acontecendo, tudo fluindo, mas parece que não vai dar certo. E aí tem um espaço muito tênue, né, entre a fé e a dúvida. Isso. Se você tiver a dúvida... Exatamente. Olha, André, por que eu vim gravar com você? Eu vim visitar o meu professor Mauro Bione. Legal. E conheci você com toda a sua alegria, com todo o seu entusiasmo. Mardoni, vamos gravar um podcast? Hoje eu estou aqui. É isso. Porque as pessoas boas encontram as pessoas boas. As pessoas ruins encontram as pessoas ruins também. E aqui eu vou deixar uma dica muito bacana, tá? O universo conspira para as coisas boas. Todos nós deveríamos ser gentil, educado, prestativo e ajudar o próximo. O mundo está carente dessas coisas. Tem muita gente boa, mas elas não servem. Olha que legal que você fez aqui. Você e seu sócio. Como que é o nome dele mesmo? Vinícius. Vinícius, trouxeram um copo de água para mim. Se preocuparam durante o podcast ter um copo de água na mesa. Isso aqui é sinal do quê? De bondade, de amor, de esperança, de coisa boa. Servir as pessoas é um dos pontos que nós mais deveríamos praticar. Porque quanto mais a gente ajuda, o universo devolve. E olha,
O universo não falha para quem faz as coisas certas. Muito bom. Pessoal, ó, isso daqui é uma aula para vocês. Então, quem não está anotando, não está pegando os insights, já começa. Inclusive, ó, deixa seu comentário aí, o que você está achando desse bate-papo. Se inscreve no canal, se você chegou agora aqui, se inscreve aí, tem muito conteúdo, a gente está postando toda semana um episódio, tem os cortes, então se inscreve, compartilha. E, Mardoni, teve algum momento, você está nessa área de vendas, né, que você percebeu o poder, eu imagino que teve, né, o poder das vendas e da comunicação juntos? Todo bom profissional, principalmente na área comercial, ele precisa se comunicar. No início dos meus trabalhos, meu pai falou, como que você vai dar palestra sendo que você nem sabe quase falar? Já que eu não tinha verba, eu comecei a soltar o verbo. Olha. É muito importante as pessoas que trabalham na área comercial saberem se comunicar. Aliás, os maiores atributos das pessoas de sucesso, as que se comunicam bem. As pessoas que conseguem transmitir às outras pessoas aquilo que elas gostariam de ouvi-las. Então, comunicação é a base de quase tudo. Um bom médico, um bom advogado, um pastor, Sim. um padre, um vendedor. O que temos em comum? A gente conversa com pessoas todos os dias. Saber conversar, saber se comunicar é o primeiro pilar para você avançar e ganhar a confiança das pessoas. Com certeza. E a gente vê porque o pessoal reclama, né? Mas tem a crise, momento não tá o mercado e tal. Só que no momento de crise ou de não crise, tem os vendedores que estão vendendo muito e os vendedores que não estão vendendo. E um dos pontos pode ser a comunicação. André, mas na verdade nós temos no nosso país, a gente tem que pensar nas coisas boas. Sim. A gente encontra muitas pessoas, na verdade, desmotivadas, muitas pessoas que não acreditam em si próprio. Então o que eu acredito e prezo muito por isso, as pessoas deveriam buscar uma qualificação. Elas deveriam estar preparadas para as oportunidades. Então hoje não é nenhum diferencial, pelo contrário, é uma obrigação. As pessoas estarem muito bem preparadas. E vou dizer uma coisa, hein? Tem muita gente boa, mas elas não se preparam para as oportunidades. E eu vou até falar, vai ser uma pegadinha, que nem o Vinícius costuma falar comigo. Uma pegadinha. Você falou do diferencial, né? Que a comunicação não é diferencial hoje. Na sua visão, o que você acha que é o diferencial? Para mim, o diferencial é a pessoa que tem vontade de aprender. Se a pessoa tiver vontade de aprender, ela pode até se tornar dona de uma empresa. O que é a vontade? É querer fazer o que 99% não faz. Caramba. É o chegar mais cedo, é o colaborar, é vontade de fazer em prol, de não querer nada em troca. Hoje, quem tem vontade sai na frente de muita gente. Só que sua vontade não basta. Isso tem que ter atitude. Eu tenho vontade, mas você não levantou a bunda da cadeira. Eu tenho vontade, mas você não atendeu. Eu tenho vontade, mas você não foi num curso de comunicação. Você tem vontade, mas não está ajudando. Então, vontade é uma coisa, atitude é outra. Vontade e atitude. Vontade e atitude juntas, resultado. Eu vou repetir, hein? Vontade com atitude, resultado. Legal. E aí o pessoal fala muito, tem aqui o fantástico poder da motivação nas vendas. E a gente tem aquela motivação que é barata, que a gente vê aí vendida na internet, vamos lá e tal. Só que aí a pessoa acorda, vê um vídeo, vou lá, tá aquele ânimo, né? E passa um tempo e não tem mais motivação. Isso não é motivação. Não. A motivação, no caso, a pessoa tem que ter um gás sempre. O que você acha sobre isso? Isso se chama poeira. É quando bate um vento, a poeira vai. Isso não adianta nada. Qual é a motivação verdadeira? É quando você tem muito claro quais são os seus sonhos e metas escritas. Pega um caderno, pega uma agenda e coloque o que você quer. Depois que você colocar o que você quer, você tem que ir atrás e fazer. E o nome do jogo se chama constância. O que é constância? Fazer sempre o que você quer. E tem pessoas que vão te motivar dentro da sua casa, tem pessoas que podem até desmotivar. A única pessoa que não pode te desmotivar é você mesmo. E por que a palavra é constância? Porque as pessoas que mantêm uma constância, o resultado é notável ao longo do tempo. Motivação, ela tem que ter ação. Dentro disso, coloque constância. As pessoas que têm constância têm resultado. Lembre-se de uma coisa, as pessoas são motivadas por realizações. Coloque no caderno suas metas e seus sonhos. Coloque o que você quer. Vá atrás, mantenha constância. Daqui 12 meses você vai ver o resultado. E aquela pessoa que está entendendo o que está falando, mas ela está muito desmotivada para sair do lugar. O
que você acha que ela... Porque ela não consegue ter aquela atitude, sabe? Falta aquela... André, eu tenho muito boa a sua pergunta, parabéns, viu? As pessoas que estão quase paralisadas são pessoas que estão desacreditadas. Vou te dar um exemplo, tá? Cheguei semana passada numa loja lá em Sorocaba. Bom dia! Ninguém respondeu nada. Segunda-feira, 10h15 da manhã. As próprias pessoas estão desmotivadas no âmbito pessoal e profissional. Essas pessoas que estão desanimadas no âmbito pessoal e profissional, elas não enxergam nada de bom. Precisa passar por uma realidade. Essa realidade é um choque delas ouvir o que elas não querem. Porque se for para dizer para elas só o que elas querem, elas permanecem onde elas estão. Essas pessoas adormecidas, elas têm que ouvir o que elas não querem. O que é não querem é algo que vai provocar a sair de onde está e ir para outro lugar. Muito legal. Você falou desse bom dia, eu tenho o hábito de fazer isso. Eu chego nos lugares, ou às vezes na rua mesmo, na caminhada, olho para as pessoas, inclusive esse é até um exercício para quem tem timidez, começa a dar bom dia para as pessoas. E você vai testando a energia, como é que tá, né? E André, só dizendo uma coisa, cara, é muito legal essa questão da energia, essa questão de cumprimentar, porque sabia que em cumprimentar as pessoas, a gente abre portas de oportunidade? Eu estava no aeroporto de Campinas, essa é uma história real. Eu estava no aeroporto de Campinas, estava indo para o Rio de Janeiro, tinha um rapaz na minha frente com a mala dele, chegou outro rapaz com a mala e eu fiquei no meio dos dois, os dois conversando. E eu vi que o uniforme da empresa era o mesmo. E eu falei assim, por gentileza, passe para frente para você conversar com seu colega. Ele passou, agradeceu. Chegamos no avião, eu passei por ele, ele veio e trouxe um cartão da empresa dele para mim, eu deixei o meu com ele. 5 meses depois, eu estava na empresa dele, dando treinamento na cidade de Limeira. E só foi você, ele estava na fila, você só falou para ele... Gentileza gera gentileza. Gentileza gera isso que eu estou dizendo para você, que é oportunidade. Aonde está a comunicação? Em todo lugar. As pessoas que se comunicam, que interagem, elas abrem as portas de oportunidades. Com certeza. E aqui, inclusive, quero mandar um abraço para o nosso mestre de comunicação, o Mauro. A gente falou dele bastante aqui. Sensacional. O Anderson também. Ele vai estar de volta com a gente aqui em breve. Eu quero fazer uma pergunta para você. No começo da sua carreira, pode ser lá no começo ou quando você começou a fazer as palestras, qual foi a sua maior dificuldade? A maior dificuldade era se abrir portas de entidades que são consolidadas, que são, por exemplo, associações comerciais, CDL. Eu chegava para falar da minha palestra, eles falavam, manda e-mail, tem que tentar falar com o presidente. Por quê? O que acontece? Quando você não é conhecido, as pessoas não te dão oportunidade. Aí vem a questão do network, das boas amizades, das parcerias. Então, a minha maior dificuldade foi abrir portas onde, para mim, era oportunidades, mas eu não... Então, assim, empresas grandes que eu tentava fazer palestra, associações, CDL, sempre foi uma barreira. Por quê? Porque eles não conheciam o Mardoni Paz. Quando você não é conhecido ou não tem indicação, se torna uma barreira para você entrar. Então, assim, empresas e entidades consolidadas que você bate na porta, não abre, porque você ainda não é uma pessoa conhecida. Mas aí eu furei o bloqueio. Eu fui atrás das pessoas que decidem, eu fui mostrar o meu trabalho e as portas foram se abrindo. Posso dar um exemplo prático? Claro. Associação Comercial de Salto, o grande Paulo Takayama, que hoje é o vice-presidente da Associação Comercial. Eu fui 7 vezes na loja dele, porque é presidente da associação e ele tem a loja de produtos elétrica, né? uma parte elétrica. Eu fui conversar com ele. E eu ia lá, tomava um café, visitava ele, até que um dia ele marcou uma reunião na associação. Depois da minha primeira palestra, eu fiz 4 palestras seguidas, ele ficou super satisfeito. Tem hora que eu vou dizer uma coisa para vocês, quando a água não cai do chuveiro, você tem que ir até o chuveiro. Não adianta, as pessoas que não persistir, elas não vão evoluir. Vou deixar essa dica aqui para quem está nos assistindo. Quem não persistir, não vai evoluir. A gente perde, no início o processo é dificultoso, mas eu posso dizer uma coisa para vocês, a palavra se chama persistência. O não é somente um passo de um sim lá na frente. O pessoal diz, né, o não a gente já tem, a inação, né? Vai ouvir um não de um, mas quanto mais pessoas você falar, talvez agora a pessoa não aceite, mas lá na frente foi o que aconteceu com você, né? Exatamente. Em várias situações. Sim. Entra nessa questão de vendas, no mercado. 14 anos, né? 14 anos já. O que você percebeu alguma diferença no comportamento do consumidor? Total. No início dos meus trabalhos em 2009, 2010, nas minhas atividades profissionais,
Nossa venda era só venda presencial. Hoje temos a venda presencial e digital. Mudou totalmente. Naquele tempo, vagas de emprego eram pouco. Hoje já tem várias. Hoje nós temos o cliente, né, com as informações na palma da mão. Então, quais diferenças? Várias, total. O comportamento do cliente, o comportamento do vendedor, a estratégia do empresário mudou totalmente. Hoje, o cliente, ele exige muito mais porque ele tem muito mais informações. Sim. O cliente chega numa loja, ele compara o produto que está na internet por tanto, na loja física está por tanto. Também a gente percebe que não há uma qualificação da equipe de venda, não há um procedimento fazer com que o cliente compre na loja de forma presencial. Sim. Então o cliente hoje ele busca informações, ele vai na loja, ele tira foto, ele compara e volta para casa e compra pela internet. Eu até dei uma risada agora, porque eu lembrei até de um meme, de uma pessoa contando que eu vou nas lojas para ver o preço e confesso que eu compro na internet. Só que aqui está uma oportunidade para as lojas, você não acha? Sim, quando o cliente chega na loja, eu costumo dizer o seguinte, se o cliente chegou na sua loja para comprar, primeiramente agradeça. Se ele foi até lá, agradeça. Só que aí você tem que ter um profissional preparado para saber abordar, mostrar o produto, contornar objeções, fazer uma boa negociação, efetuar a venda, fazer um pós-venda, criar um relacionamento com o cliente. Mas não tem. Hoje, muitos profissionais na área do comércio, eles estão lá, a empresa contratou daquele jeito e está tudo bem. Mas agora, se você tem uma pessoa que é treinada e qualificada, lógico que ela vai tentar vender no formato presencial. E quando não acontece isso, o cliente faz isso mesmo. Ele tira foto, ele vê as características do produto e na internet é muito mais barato. Então, de 2009 para 2026, totalmente, mudou total, tudo. Cenário, mão de obra, lojas, produto, forma de comprar. E eu acredito, na minha visão, você que está no mercado, né, tem muita experiência na área, eu acredito que talvez o dono de loja usar da internet com os funcionários, gravar um vídeo, para não só vender de forma direta, mas indireta, acho que é uma coisa interessante. Sim. Hoje as lojas precisam estar no digital, precisam usar os meios, né, de comunicação que tem digital, WhatsApp, Instagram, Facebook, gravar vídeos, mostrar o produto ou serviço, criar esse contato com o cliente, chamar o cliente para conhecer. Desenvolver um relacionamento. Sim, desenvolver um relacionamento. Então, eu acredito que demais. Hoje quem não está no digital, vou dizer uma coisa para vocês que eu escuto isso já há muito tempo. Quem não está no digital realmente está morto. Na época da pandemia, eu escutei de um grande empresário que se chama Abílio Diniz. Abílio Diniz dispensa comentário, né? Tem uns que gostam, tem uns que não gostam. Mas o nível do cara e o que ele conquistou tem que ser admirável. Ele, na época da pandemia, ele disse uma frase o seguinte. Tem uma frase que é conhecida, pessoal, que fala assim, vamos para frente que atrás vem gente. Ele falou, esquece isso. Nós temos que ir para frente porque já tem muita gente boa na nossa frente. Isso na época da pandemia, 2021, 2022, 2026. Ano, né, de mudanças, ano de comportamento, ano de você acreditar, ano de você investir. Parado, sua árvore poste. As pessoas têm que se movimentar. Resultado não cai do céu, resultado cai de atitude e ação. Tem que ter movimento. Quem fizer, a partir de agora, quem der um passo adiante, vai estar na frente da concorrência. Quem continuar parado, vai ficar para trás da concorrência. Tem muita gente que trava também nessa questão do digital, vamos dizer assim, para se expor, ou até mesmo por palestras também, Sim. né? Porque tem tanto palestrante, tem tanta gente fazendo, por que eu vou lá fazer? Você só mais um? É a questão do diminutivo, né? As pessoas se diminuem. A falta de acreditar em si, né? A falta de acreditar. Mas eu tenho uma notícia muito boa. Mesmo. Vou até repetir, eu tenho uma notícia muito boa. Se você começar a fazer alguma coisa a partir de hoje, daqui a um ano você vai estar muito melhor. Vou repetir, se você começar a fazer alguma coisa a partir de hoje, você vai estar muito melhor. Que seja na sua vida pessoal ou profissional. No âmbito profissional, tem que investir, tem que se qualificar, tem que buscar conhecimento. Porque o mercado, ele é desafiador. Muita concorrência, muita inovação. Ou entra no jogo, ou está fora do jogo. E essa questão de mudança de mercado que está acontecendo, e a gente tem a questão em relação ao atendimento, a gente aqui tem a nossa visão sobre isso. O que você acha dessa questão da inteligência artificial que está surgindo? A gente sabe que tem um lado que é muito bom, só que você não acha que quebra um pouco esse lado humano? Tudo ajuda, tudo atrapalha. Tudo ajuda, tudo atrapalha. É fenomenal essas informações, mas o que acontece,
E que isso você tem que fazer pesquisa, né? Então eu faço essa pesquisa com meus clientes, com as empresas, para realmente as pessoas gostam de um atendimento num formato humanizado. E hoje as empresas, pelo contrário, colocam lá tudo digital. Você pede uma informação, vem tudo digital. Ajuda. Vende, mas as pessoas ainda gostam de ser atendido de uma forma, mesmo que seja no WhatsApp, no Instagram, elas gostam que chame pelo nome, tenha uma saudação, faça perguntas, e essa que é parte da inteligência artificial, que hoje veio para ficar, não sai mais, pelo contrário, isso vai muito além, em alguns momentos ajuda muito, mas também atrapalha. Em detalhe, tá? Como que você identifica isso? Conforme o público, idade e forma de consumir. Eu acredito que por mais que a IA vai ficar boa na comunicação e tal, isso vai forçar, até aquele ponto que você falou, vai forçar as pessoas, o cara que é bom mesmo, que quer, que está disposto a se desenvolver mais. Isso vai diferenciar daqueles que não estão tão afim do jogo. É bom deixar muito claro, André, que assim, o comércio de rua, vamos dizer, né, loja de rua, shopping center, eles não vão sair de moda, isso não sai, isso é passeio, as pessoas gostam. O que mudou e está mudando e vai cada vez mais ser desafiador, o formato de você atender e vender. Sim. Eu tenho loja física, estou no digital, legal, tá trabalhando nos dois. Tá, quem está respondendo o cliente? Quem está atendendo o cliente? É a forma de você trabalhar os dois. Presencial eu faço o quê? No digital eu faço o quê? Vou só dar um exemplo, tá? No digital. Resposta, no WhatsApp. No máximo o cliente espera no máximo 2 minutos. 2 minutos não respondeu, ele migra para outro. Detalhe, tem uma pesquisa da Web Motors no ramo automotivo, carro, tá? Cliente que está pesquisando a compra de um carro seminovo, ele está pelo menos em 5 lojas. Ele não está só numa loja. Então, assim, se você demorar para responder, ficou para trás. É o famoso Bill. Dormiu no ponto. Ainda mais hoje com a IA, como a gente estava falando, me indique aí 5 lojas na região. Na hora. Isso vai trazer um diferencial muito forte Vai trazer um diferencial. Hoje, dentro do varejo, principalmente da forma presencial, o varejo presencial, ele está fadado. Ele está cansado, porque tem pessoas que não estão qualificadas. Elas não estão trabalhando motivadas. E o cliente parou para comprar, percebe que ali não está humanizado e nem profissional, ele fala, opa, deixa eu ir para o próximo. Ou até mesmo comprar por onde? Pelo celular. E tem muito daquilo da Netflix, né? Não sei se... Eu acho que você já viu a história da Netflix. Sim. No começo eles alugavam, foram vender para Blockbuster, não aceitaram. E atualmente tem muitas empresas assim, que não estão se atualizando, não só a questão da tecnologia, mas a parte humana. Perfeito. Eu vi uma pessoa falando que tem muita gente que trabalha no digital e vai para o físico e sente a diferença. Demais. E aí, André, nós temos que pensar o seguinte, amigo, nós estamos passando por um momento de revolução tecnológica. Nós estamos passando por um momento de revolução tecnológica. Esse momento de revolução tecnológica, nós temos que entender, tem muita gente boa no mercado, tem muita gente melhor que nós. Então nós temos que ter a percepção do entendimento. Tem muita gente boa, muita gente melhor que nós. Por exemplo, aqui você acha que é só você que tem um podcast? Não, tem pessoas que têm até de antes. E você acha que podcast vai diminuir ou vai aumentar? Acredito que vai aumentar. Muitos que estão só, vamos ver como que é, vão sumir do mercado. E os que continuarem vão se profissionalizar ainda mais. Hoje a sacada, cara, é a gente ter uma coisa que se chama busca de informações. Busca informações. Hoje, se você quiser se destacar, permanecer, tem uma coisa que se chama busca de informações. Sim. Posso te dar um dado aqui de informações? Claro. Eu resido em Sorocaba, uma cidade com quase 800 mil habitantes. Lá nós temos loja de rua, loja de carro, concessionária. E existe a busca de informações. Sorocaba hoje conta com mais de 350 lojas de rua e 36 concessionários de carro. Isso é busca de informações. Nós temos mais de 400 prédios na vertical e na horizontal em Sorocaba, empreendimento imobiliário. Você empresário, você que é do varejo, dica de ouro, busca informações. Rico não é quem tem. Rico é quem continua buscando aquilo que faz diferença, que se chama conhecimento. Existe uma ponte do antes até chegar lá na frente. Nós estamos passando por essa ponte. Essa ponte aqui, se chama conhecimento. Vou repetir. Essa ponte aqui é conhecimento. Se você parar em algum momento,
pode ser que você fique para trás. E tem muita gente que está deixando passar. Deixando passar essa oportunidade. Depois não adianta chorar depois. Não, chorar não vai adiantar nada. E o que você acha que mais trava quem vende? É a questão da técnica, de não ter técnica, ou é emocional? Timidez, medo, falta de confiança, o que faz as pessoas travarem na frente de um cliente. Não domina o produto ou serviço. Posso dar um exemplo? Claro. Vendedor que vende carro deveria saber tudo sobre o carro. Não é, o carro é bonito, olha que pneu, olha que roda, olha que... Não. Itens de segurança, acessórios, os diferenciais competitivos perante a concorrência. Ele deveria estudar a ficha técnica. Só que quando ele não sabe, ele não tem as informações, o cliente começa a fazer perguntas, ele fica com medo, ele treme, a voz vai embora e ele perde uma grande oportunidade de convencer o cliente a comprar com ele. O que mais trava as pessoas é a insegurança de não estar preparado, que seja a comunicação, conhecer o produto, o serviço, inclusive saber sobre as pessoas que estão comprando conosco. Que é aquele famoso deixa eu conhecer quem está querendo fazer negócio comigo. As pessoas querem vender sem entender quem está do outro lado. E aí entra a ponte, né? Você está falando conhecimento. Isso. Você só vai ter medo se você não tem um conhecimento do que você vai falar. Muitas pessoas falam, André, isso aqui é muito interessante. A gente até estava conversando antes numa reunião. André, fulano, eu sei me comunicar bem, eu não preciso. Sabe comunicar bem? Lembra que a gente estava até conversando? Eu sei me comunicar bem, mas na hora que eu vou gravar um vídeo, eu só não sei ajustar. Olha lá. Então como que a pessoa sabe comunicar bem e não sabe ajustar? Então a comunicação envolve tudo isso, é o conhecimento. Você não vai travar se você sabe do que você está falando. Isso, exatamente. É aquela coisa, né? Nós temos que ter propriedade e segurança de falar daquilo que a gente pratica. Lógico, você tem que saber seu público, você vai falar, como falar, mas as pessoas deveriam estar muito mais preparadas para atender, para vender, para negociar, enfim, tudo que a pessoa está mais preparada é sinônimo de sucesso. Muito bom. E a gente tem hoje muito essa questão de influência, né? Influencer. Porque aí você vê lá o influencer, ele tá fazendo só as famosas dancinhas. Na minha visão, não é necessariamente uma influência. O que você acha que, no caso, é uma influência? Qual que é a diferença de quem só se comunica bem e de fato influencia? A verdade hoje é que com a tecnologia, com tudo na palma da mão, ficou muito fácil as pessoas usar essa ferramenta. E hoje tem muitas pessoas que estão fazendo isso com muita propriedade, com facilidade. Mas ao mesmo tempo, André, nós temos também muitas pessoas falando sem ter o embasamento daquilo que ela deveria ter antes de ir para frente de uma câmera. Os influencers vieram para ficar, também eles não vão sair, é a nova moda, é as novas oportunidades. E detalhe, meu amigo, hoje a gente aprende com essas pessoas, que seja algo tão simples, mas a gente aprende quando a gente começa a dar valor e a notar o que elas estão fazendo de bom. Eu acredito que hoje, no mercado digital, nesse mercado que veio para ficar na palma da mão, ontem eu estava retornando de São Paulo e passando do lado de um metrô, eu olhei, não consegui tirar uma foto, não consegui fazer um vídeo, né, por causa do trânsito, mas lotado o metrô, todo mundo com o que na mão? Celular. A internet está aí, as oportunidades estão aí, tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente se destacando, e vou dizer uma coisa para vocês, a galera que foi para frente da câmera para falar com as pessoas, elas estão dando um grande aprendizado para nós. O que elas fizeram? Elas deram um passo que talvez nós não conseguimos dar ainda. Muito bom. Influência é a bola da vez. Bom, pessoal, isso aqui é uma aula, hein? Como é que tá o tempo aí? 35. 35? Não dá tempo ainda, pra gente falar, tem uns minutinhos ainda. Eu não vou deixar de perguntar para você, de pedir para você falar sobre o livro, O Fantástico Poder da Motivação nas Vendas. Fala um pouco sobre esse livro. É maravilhoso, tá? Esse livro eu lancei ele em 2018 para 2019, O Fantástico Poder da Motivação nas Vendas. E eu costumo dizer, o principal cara mais motivado sou eu.
Quem é o palestrante mais motivado do Brasil? Sou eu. Quem é o palestrante mais alegre do Brasil? Sou eu. Então eu tenho que me rotular, só que eu vivo isso, né? É igual a pessoa fala, qual que é a diferença de uma palestra motivacional para uma palestra de conteúdo? Conteúdo é uma coisa, a palestra motivacional é a forma que a pessoa conduz a palestra. Então eu sou um palestrante motivacional de vendas porque eu conduzo um treinamento de forma alegre, eu interajo com o público, eu conto história, eu me aproximo do público. Então esse é o grande diferencial. O fantástico poder da motivação nas vendas veio trazer o dia a dia dos vendedores. Trabalho em equipe, motivação, engajamento, cuidados pessoais, comunicação, saber negociar, saber vender. Esse livro é a cara do Mardoni Paz. As pessoas que leem e me dão feedback falam, parece que a gente está conversando com você, porque é um livro feito de forma natural, com a minha vivência, com a minha experiência de atender os clientes e visitar as empresas todos os dias. Opa, com certeza eu vou ler, vou devorar esse livro aqui. Esse livro aí. Eu vou pedir para você um autógrafo. Claro. Com certeza. É só virar aqui dentro aí. Uhum. Agora vou fazer. E para o pessoal conseguir o livro, como que eles fazem? Eles podem... vou deixar o site, a minha rede social. Sim. Tem o meu WhatsApp tanto no Instagram como também no site. As pessoas podem me chamar e fazer a aquisição direta por lá. Será um grande prazer atendê-los. Legal. Vou estar deixando na descrição, depois ele vai passar certinho para mim, tá, pessoal? Olha lá. Então, pessoal, aproveitando esse momento aqui, quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não está inscrito. Dá uma olhada no sininho, porque às vezes não está ativo o sininho de notificação. Ativa ele para você receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aquele amigo, aquela amiga que é vendedor, vendedora, trabalha numa empresa e precisa, às vezes, de motivação, dessas dicas que o Mardoni está trazendo para a gente aqui nesse episódio. Então, compartilha esse episódio e pede para se inscrever aqui, hein? Esse episódio aqui é um presente. Obrigado, Mardoni. Ó, sensacional. Imagina, André, excelente leitura. que legal. Você é um vencedor. Bastante saúde e paz na sua vida. Que Deus continue te abençoando. Vou mostrar aqui para a câmera, para essa câmera aqui, ó. Opa, depois eu posto lá no Instagram lá. Muito obrigado. A gente tá partindo para o encerramento. Eu tenho mais duas perguntinhas para te fazer. Essa pergunta é uma pergunta mais voltada para questão de reflexão. Nessa sua trajetória, qual que foi a sua maior virada de chave? A minha virada de chave foi quando eu encontrei a oportunidade de um novo aprendizado. Quando eu tive um novo aprendizado, eu entendi que eu era uma pessoa que poderia ir um pouco mais longe. E essa virada de chave aconteceu quando eu ainda era CLT, que eu conheci o professor Mauro Bione, que eu comecei a fazer o curso de oratória, e depois eu me tornei um grande vendedor. Quando eu me tornei um grande vendedor, eu me tornei um grande palestrante. As oportunidades surgem para quem realmente vai atrás. Eu sou de uma família de 18 irmãos, somente eu que dou palestra e o meu irmão agora na área de segurança do trabalho já faz uns 2 anos. Mas aquela pessoa que correu atrás dos sonhos, dos objetivos, fui eu que acreditei. Se tem uma coisa que desde meus 10, 11 anos de idade, comecei a trabalhar novo, como eu disse no início assim, eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito em mim. E olha, eu ainda tenho muita coisa a conquistar. Com Se certeza. tem uma coisa que eu tenho muita fé, esperança e motivação. Meus ingredientes, diário, minha família, meus amigos, meus parceiros e as oportunidades que eu encontro todos os dias, como eu encontrei com você também. Opa, e muitas coisas incríveis, com certeza virão. Vamos, com certeza. O episódio inteiro você trouxe mensagens para o público, mas sempre no final, no encerramento, a gente pede qual mensagem você deixaria para aquele vendedor, para aquela pessoa que quer ser palestrante, que mensagem você deixaria para eles? A mensagem que eu deixo para todos vocês que estão assistindo esse podcast é, primeiramente, Deus nos fez como vencedor e não perdedor. O lugar que você está, talvez não é o lugar que você deveria estar, só que você precisa acreditar em você. Primeiro, acredite em você. Faça alguma coisa para você crescer. A vitória, ela vem para as pessoas que se esforçam, se dedicam e acreditam em si. Eu acredito no meu país, eu acredito na minha família, eu acredito em tudo. As pessoas que acreditam se tornam vencedoras. Boa sorte, Deus no coração, muita saúde, muita paz e a gente se vê em algum lugar por aí. Muito bom, muito bom. Obrigado pela mensagem. Imagine, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Foi um prazer conhecer você no curso do Mauro. O Anderson me falou muito bem de vocês, falou, os meninos lá são 10.
E eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Né? Foi um privilégio, de verdade. E eu quero aproveitar esse momento, antes de encerrar, falar com você que quer se comunicar na internet, no digital, não sabe como dar o primeiro passo, como desenvolver essa fala, o conteúdo. Talvez você até comunique bem, mas não consegue comunicar na câmera. A gente tem o treinamento Fala Pessoal. Eu quero convidar você a conhecer. Eu vou deixar o link aí na descrição para você conhecer, saber mais. A gente basicamente vai ajudar você a se comunicar com naturalidade, clareza e estratégia. Então dá uma olhada aí na descrição, sem sombra de dúvidas, você vai gostar muito. Não é só um treinamento de conteúdo, somente a parte teórica, mas é de prática, de experiência. Então vale muito a pena, vai estar aí na descrição. Mardoni, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Por estar com a gente. Tá, as portas abertas, volte outras vezes. Volto sim, com certeza. Eu sei que tem muita coisa para compartilhar com a gente, para a gente trocar aqui de ideias, isso é muito bom. E pessoal, muito obrigado por você que tá até esse momento com a gente. Compartilha, esse episódio aqui foi um dos melhores episódios que a gente já gravou aqui. Compartilha, comenta, deixa aí as suas dúvidas, enfim, todos os comentários, porque a gente vai passar para o Mardoni, ele vai ver também. E num outro episódio a gente aborda esses temas aqui também. Então se inscreve, comenta, compartilha, aquela coisa toda que vocês já sabem. Muito obrigado por estar até esse momento com a gente e até um próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!